Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, fibra, API VoIP, impacto no Instagram e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tava conversando com o Coca Lucas Caton e sobre o workshop Programe Seu Futuro, que é essa semana inteira sobre programação. Aliás, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, assiste, porque nesse segundo episódio o Lucas está complementando o que ele falou e mostra tudo o que você precisa saber para dar os seus primeiros passos e começar a programar já. Você vai perceber que programação não é nenhum bicho de 7 cabeças e muito provavelmente até o final dessa semana já vai estar programando suas primeiras linhas de código, vendo o seu primeiro programa funcionando. Aproveita essa chance, aproveita essa oportunidade, assiste os episódios acessando programeseufuturo.com.br/coca. E a fibra, hein, Coca, vai tirar ou vai deixar? Então, você sabe que eu não sou muito adepto do ou um ou outro, prefiro e. Então, o que eu vou fazer, pelo menos por um tempo, é manter os dois. No final das contas, um só não basta, principalmente para quem lida com conteúdo, para quem faz home office, precisa ter internet, em computação, tecnologia, tudo é redundante. E você não pode ter apenas um, porque esse um vai falhar. A empresa não vai entregar dentro da sua expectativa. Hoje eu já tenho dualidade, só que eu faço dualidade através de 4G. O meu orçamento para a internet é ali uns R$200. Eu topo pagar até uns R$200 por internet. E eu consigo fazer um ajuste, mexer um pouquinho no plano, no preço. Talvez até nem vale a pena, porque 240 mega, R$140. 120 megas com 10 megas de upload e é o dobro. No 240 é R$120. Então por R$20 você tem uma diferença desproporcional. Se você for pagar algo ali na casa de R$90, é 10 megas. Então dá para fazer um ajuste. Até, né, como eu vou combinar as duas internets, o próximo plano, né, que seria de 500 megas, tá gerando na faixa de R$500. Eu consigo algo nessa faixa por metade do preço. Então, nesse momento eu não vou mexer em nada, vai ficar do jeito que tá. Daqui 2 mesezinhos eu vou reestruturar essa questão de preço. Vai ser até um momento de aprendizado, porque como é que eu vou juntar essas duas internets? Tem umas caixinhas que fazem isso. Tem umas caixinhas profissionais, quando eu digo profissionais, voltadas para o mercado empresarial. Você tem a TP-Link, por exemplo, tem Linksys, tem Cisco. São caixinhas que você coloca as duas internets. O Linksys é o LRT224, se eu não me engano. Você conecta as duas internets e puxa um outro cabo que você coloca no seu roteador e ele vai juntar essas duas internets. O Cisco você tem é o RV320, que segue essa linha do Linksys, o LRT224. Você tem também o RV345 ou 340, se eu não me engano, que vai ter esse esquema de 2 portinhas para você conectar a tua USB e puxar um cabo para colocar no roteador. Só que o RV340 ele tem outras 2 portas extras USBs. Para quê? Para você colocar modem. Então, falhou a internet via cabo, né, de um modem, de uma operadora. Falhou a do outro modem. Você ainda pode se conectar via conexão móvel. Essas soluções são soluções mais fechadinhas. Eu não vou seguir por esse caminho. Eu vou pegar um MikroTik RB350GR3, acho que esse é o nome completinho. Por quê? Primeira dica, as portinhas, é bem fácil de você encontrar as portinhas de 100 megabits, e tem que ser de 1000 megabits, né, de 1 gigabit, porque se eu pegar a portinha de 100, a minha internet 240 e 300, vai dar ruim, então tem que ser gigabit, prestar atenção nisso. E você tem, quando você junta as internets, você tem basicamente 2 protocolos. Você pode juntar as redes de tal maneira que você vai ter a soma das 2 velocidades. Se você tem uma de 240 e outra de 300, você vai ter um download final total de 540, ou você pode fazer backup. Teu link principal vai ser esse. Quando teu link principal cair, no meu caso aqui, o principal é 300 megas, a fibra caiu, entra o secundário de 240. São as 2 estratégias principais. Só que quando você tá no universo HTTPS, tem um probleminha aí. Imagina que você tá acessando um banco e aí você estabelece a comunicação com
um banco por uma internet. E aí no meio da transação você responde por outro link. Isso dá ruim para bancos, pro HTTPS, para algumas restrições de segurança, até mesmo acessando servidores. Isso tem algumas restrições. Antigamente tinha banco até que cancelava a conta quando isso acontecia por questão de fraude. Esses roteadores fechadinhos, né, que eu falei, Cisco, Linksys, o TP-Link, eles até têm estratégias para lidar com isso. Só que o MikroTik, ele é mais usado na parte, não é que ele é mais profissional, ele tem mais configurações, ele é mais aberto, então você pode fazer as configurações. Quero brincar com isso, quero fazer as minhas configurações, até para lidar com algumas restrições do meu modem, que eu vou falar já já, então eu quero seguir por essa linha. Mas se eu tivesse que escolher se eu tivesse que escolher uma única internet, eu ficaria com a internet que eu já tenho, a internet antiga, eu largaria a fibra. Por quê? Porque eu gosto de coisas bem feitinhas, e a NET, aqui no Rio de Janeiro, tem a rota mais justinha, tá com um modem excelente. A Vivo, que tá oferecendo a fibra, o modem dela tem um IP secundário, que é 1.1.1.1, então, que é um IP público. Você coloca num modem um IP público, trava o DNS, o Cloudflare. Na prática, eu uso o Disconnect, que usa 1.1.1.1, só que quem responde é o modem, então meu DNS na prática acaba sendo a Vivo, e eu não sei se eu quero a Vivo sabendo por onde eu navego. Tem a questão lá do Vivo Ads, né, os anúncios. Eu sei que ela tá me fornecendo internet, ela tem os IPs, só vai dar um pouco mais de trabalho, mas se ela quiser acessar, ela vai acessar, sei disso, mas vamos complicar um pouquinho. Tem maneiras de resolver isso, é só não usar o 1.1.1.1, usar o secundário do DNS, né, do Cloudflare, que é 1.0.0.1, ou até usar IPv6, ainda que a Vivo Fibra me ofereça uma qualidade no final um pouquinho melhor, ping um pouquinho menor, download um pouquinho maior, upload muito maior. Eu sei, eu me conheço que vai chegar uma hora que eu vou me estressar com alguma coisa, eu vou ficar danado da vida com 1.1.1.1. O fato de bridge não ser uma opção por padrão no modem, você não tem o bridge para colocar no modem. Por quê? Porque como a Vivo também oferece TV via internet, tem o jeito que ela fez, não permite o bridge no modem. Você até pode colocar bridge no modem, né? Liga pra lá, não quero bridge, aí vai e manda um modem específico para você. Tem até como você mudar no modem, mas é escondido. Então eu sei que eu vou me estressar em algum momento no futuro. Então se eu fosse escolher, ficaria com a NET aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que isso muda de cidade para cidade, cada operadora tem as suas próprias restrições, o seu jeito de funcionar, onde funciona melhor, tem a sua própria vibe. Na Telefônica /Vivo tem essa coisa de extrair o máximo os recursos. Como uma empresa, ok, mas e como consumidor? Quem tem os planos mais caros? A Vivo, bem diferente de uma Claro, que faz investimentos constantes. Tem a Nextel, né, que tá ruim de grana, se não for vendida pra Claro, vai dar ruim, vai ficar sem dinheiro ano que vem. Então, minha opção pessoal, retiraria a Vivo Fibro. Não descarto retirar daqui, sei lá, 2-3 meses, como tem fidelidade de 1 ano. A multa é proporcional de R$200, que é, entre aspas, preço de uma mensalidade, preço de uma instalação. É até justo, né, pela instalação, ok? Desfez não é nenhum absurdo de, sei lá, R$1.000, alguma coisa assim, mas por hora, vou seguir na linha do aprendizado, vou juntar as duas internets. Esse MikroTik Router Board, o RT750GR3, ele não é profissional, entre aspas, ele é mais de estudo, ele é mais um roteador que a galera usa em bancada para testar. E outra vantagem também todos esses roteadores que eu falei que juntam duas internets, tem umas diferencinhas, né? No caso, por exemplo, do MikroTik e do TP-Link, você consegue juntar 2, 3, 4, acho que até 5 ou 6 internets. O Cisco e Linksys, dos modelos que eu falei, só 2 internets. Tem umas diferencinhas, né, de porte, porque tem criptografia. Por que tem criptografia? Porque eles fazem VPN, eles são servidores de VPN. Então não sei se você lembra que quando mudou o modem da NET, e aí eu falei, não tô conseguindo acessar de fora da rede o meu Mac, que aí eu achei um firewall lá, desabilitei o firewall, e aí funcionou. Eu vou poder da rua acessar a minha própria VPN, como se eu tivesse sempre local, né? Eu vou estar na rua, mas é como se eu tivesse local acessando localmente a minha rede. Então vou acessar os meus Macs, as minhas máquinas. Posso até de repente pegar as minhas automações que estão rodando em máquinas específicas e fazer com que elas usem a minha conexão via VPN para ter um IP determinado, ter uma geolocalização determinada. Em termos de preço, essa caixinha não é nenhum absurdo. Lembrando aqui, é para estudo. Eu vou usar aqui para os meus estudos, vai ser operacional por completo. Está aí por uns $30-40, então já comprei. Estados Unidos vai dar aí R$100-120, não é nenhum absurdo. As TP-Links vão sair na faixa aí de uns $50. Linksys e a Cisco ali na faixa de uns $100-120, um pouquinho mais caro, preço mais ou menos de um modem, mas de novo, não é para casa, não é uma solução caseira, é focada no mercado corporativo, pequenas empresas na verdade,
empresas que não podem ficar sem internet, daí em 2 links cai um, sobe o outro e ninguém percebeu que caiu. Notícias. Coca-Tech. Começar falando do seu Trump, que disse que esses atentados que estão acontecendo nos Estados Unidos, eu nem sei como lidar com esses atentados, se fala, se não fala, tem que entender se é melhor falar ou não falar. Mas, enfim, aconteceu mais um atentado, tiroteio em massa, e o Trump colocou a culpa no colo dos videogames. E hoje não há nenhum indício de que videogame seja o responsável, muito pelo contrário. Em resumo, esses atentados estão focados nos Estados Unidos, não é uma coisa global, esse é um ponto. Segundo ponto, as pessoas que cometem esses atentados não são viciados em videogames, muito pelo contrário, o consumo de videogames está abaixo da média para a idade. Um ponto a favor da associação do videogame com esses tiroteios é que a pessoa fica mais, vou chamar de belicosa, vou usar esse nome, entende mais de armas e tudo mais. Só que se você fica mais belicoso por um lado, por outro lado, você perde capacidade de planejamento. Na verdade, você até ganha, jogando videogame, uma capacidade de planejamento simples. A capacidade de planejamento elaborada, que é o que você precisa para planejar um tiroteio desses, acaba sendo atrofiada. Bem simplista e reducionista. É como se o cara que joga videogame, ele tem aquela estratégia para vencer o chefão. Ele sabe que tem que ficar no cantinho, quando o chefão der 3 passos, ele tem que pular e cair na cabeça do cara. Mesmo que seja um jogo mais violento. Como eu falei, simplista e reducionista. Haviam dúvidas, mas hoje não há dúvidas, hoje não há nada que possa se dizer, não, a culpa é dos jogos. Até a questão da belicosidade, você ganha um distanciamento, você até fica mais propício para, numa guerra, controlar os equipamentos, que acabam sendo um videogame, né? Pilotar um drone é muito parecido com pilotar um videogame, mas o campo de batalha, né? O sangue voando é bem diferente. E a internet, aquele que eu nem sei como chamar, mas aquele cara que talvez estivesse isolado na sua comunidade, se conecta com outras pessoas e a coisa acaba ganhando proporções. Esse passou por um fórum específico. O Cloudflare está encerrando o suporte a esse fórum, não quer se associar, dando muita treta, até porque não foi a primeira vez. Teve a questão da Nova Zelândia. É também uma pressão social em cima das empresas para que elas façam o certo. O Facebook, por exemplo, está sendo pressionado. Você tem grupos, vou chamar de questionáveis, como, por exemplo, de venda, de avaliação positiva na Amazon. Tem situações ilegais e não tem nem o que falar. É ilegal, pronto, acabou. Nessa também de as empresas ajudarem a fazer aquilo que é o correto. A Apple, na nova API de VoIP, não tá... Hoje, como é que funciona? Hoje, um aplicativo, ele pode ser acordado e ficar rodando em plano de fundo e você nem sabe. Por quê? Porque simula o aplicativo de telefone, você não quer uma notificação, você quer atender o telefone. Então, hoje, você consegue receber uma notificação, acorda o aplicativo fica rodando em plano de fundo, faz as conexões que precisam ser feitas e você atende. Mas eu poderia usar essa API para ficar de olho no que tá rolando. Isso afeta o WhatsApp, afeta o Facebook. Facebook, ali 2000 e... Quando ele se separou do Messenger, ele continuou usando a API de VoIP, né? Aquela coisa meio assim, aqueles bugs que talvez não sejam exatamente bugs. Tem esse papel. O WhatsApp tá banindo quem usa os clones de WhatsApp, banindo quem tá usando o jailbreak, porque é uma maneira que você tem de burlar aquela limitação de encaminhar uma mensagem para 5 pessoas. Ainda aqui, acho que, não sei se tá ainda funcionando, mas eu podia pegar uma foto, compartilhar no WhatsApp, isso, a foto no Fotos, acesso compartilhar, seleciono o WhatsApp, e ali eu consigo selecionar mais de 5 contatos. Tava funcionando, não sei como é que tá hoje. Falando de desbloqueio, teve um carinha que desbloqueou zilhões de iPhones, pagou só para um funcionário, foram 5 anos que durou o esquema, só para um funcionário, pagou quase $500 mil de Trumps. Olha o tanto de grana envolvido. Era desbloqueio de aparelho, o aparelho. Você compra, né, um aparelho com AT&T bloqueado, aí não, quero desbloquear, manda um e-mail, desbloqueia o Unlocked. Eram vários funcionários, os funcionários foram caindo, AT&T foi pegando cada um deles, só mandou embora. Processado mesmo, só o carinha que, digamos, aliciava os funcionários. Pode pegar até 20 anos de cadeia. Ele tinha fugido para Hong Kong, foi deportado, tá de novo nos Estados Unidos. Ele chegou a pagar para colocar, a ter acesso à rede da AT&T, colocar dispositivos que permitiam acesso remoto à rede da AT&T, extremamente elaborado. Tinha esquema de malware nos smartphones para desbloqueio remoto e entra naquela categoria, né? É uma questão de tempo para ser pego. Tem certas coisas que você faz e não sai impune. Por exemplo, aqueles hackers que fizeram invasão via internet das coisas para invadir redes, foi localizado. Já se sabia que era o Fancy Bear, o Apt28, que é russo, mas foram localizados. É uma questão de tempo. Claro que quando você envolve governo
governos, a coisa fica mais delicada. Esses carinhas pegaram, através de VPN Filter, invadiram o exército suíço. Olimpíadas de 2016 também hackearam a questão do doping, a Agência Mundial Antidoping. Foram eles, no caso das eleições americanas, né, o Comitê Democrata. Definitivamente não tem como você ficar anônimo. Mas, como envolvem governos, aí a punição é um pouquinho diferente. Mas pessoa física é uma questão de tempo para ser punido. Outra coisa que eu achei bem curioso é que tem um cigarro eletrônico que tá na moda, o Juul. Não sei se você já ouviu falar. E por ser eletrônico, né, você também tem, digamos, coleta de dados. Tem um lado bacana que é, por exemplo, ele sabe onde é que você tá e pode, poxa, peraí, você tá num lugar fechado. Tipo quando você tá com o iPhone e entra no cinema, peraí, é cinema, ele não pode tocar, já vou entrar aqui e colocar no modo silencioso. Quando você sair, eu retiro. É o mundo conectado. Ah, não, você não pode fumar que você tá num lugar fechado. E não, peraí, deixa eu ver a sua idade, deixa eu ver se você é maior de 18 para saber se você pode fumar. A Jus pronunciou, falou, não, é assim, a gente faz isso aqui, mas tá tudo criptografado, tá tudo seguro e a gente não vende pra ninguém. Aqueles microchoques de realidade. É um cigarro, né? Enfim, coisas que a gente vai ter que se acostumar ou reclamar muito, porque esse é o caminho que a gente tá seguindo. E ainda que estejam embaralhados, pode vazar. Binance tá sendo chantageado, ó, eu tenho aqui dados, fotos da galera, né, de passaporte, paga aqui 300 bitcoins, senão vou divulgar. São 10 mil fotos. E já andou pintando fotinho por aí pra comprovar que é verídico. Então, você tem que ser zeloso pelas suas informações, zeloso com quem você tá compartilhando essas informações, porque pode vazar problemas de novo mundo. E falando desses microchoques de realidade, é curioso, por exemplo, quando a gente tem um funcionário do Tinder assediando uma funcionária. Óbvio que é uma empresa, essas coisas acontecem nas empresas. Google, né, que tem todo esse lance descoladinho, também tem esses problemas. Tem tretas com gravidez. Coloca ali na mesa de ping-pong, videogame, mas tem tretas, principalmente quando as empresas vão crescendo, vão perdendo a identidade do fundador, aquele DNA, aquela vibe, whatever, que você queira chamar. Mas é curioso os funcionários do próprio Tinder se enrolando com assédio. E outra pesquisa também curiosa, feita no Reino Unido, talvez pelo perfil de idade. Pegaram pessoas de 14 a 24 anos, 90% delas usando a rede social, e a que mais treta na questão de bem-estar, de ansiedade, de solidão, de comunidade, foi quem? Facebook? Errou. Foi o Instagram. Por isso que eu falei recorte de idade. Talvez o Facebook seja de uma galera mais velha. E o Facebook nem é o segundo. Em primeiro é o Instagram, que mais treta. Depois o Snapchat, que também tem um público jovem bem ativo. Em terceiro que pinta o Facebook, seguido de Twitter e YouTube. Tem muita gente na timeline sem fim que fica horas por dia. Vai no tempo de tela do teu iPhone e vê o quanto que você passa por dia scrollando a tela do Instagram. Óbvio que cada um faz aquilo que quer. Você pode gastar o tempo da maneira que você quiser. Ainda mais, Coca, eu tô indo pro trabalho 1 hora para ir pro trabalho. Depois 40 minutos para ir pra faculdade. Depois voltar pra casa outra 1 hora. Eu fico no Instagram. Ótimo, pode ficar no Instagram, rede social, o que for. Entretanto, porém, todavia, vale lembrar que essas 2 horas e meia na contagem, né, de transporte por dia, você poderia estar lendo um livro. No final das contas, a questão é pelo que você vai se deixar impactar. Você vai se deixar impactar pelas fake news? Você vai se deixar impactar por coisas de qualidade? Nem vou falar livro aqui, porque tem livros de má qualidade também. Mas, em tese, um livro, ele tende a ser mais elaborado. Tem muito conteúdo bacana também nas redes sociais. É você ter o filtro de seleção e se questionar pelo que você quer ser impactado. Que é mais de rede social. Figurinha animada, que já tem no Telegram. Chegando no WhatsApp, no Twitter, para dar uma maneirada na notificação. Vai ter como desligar temporariamente as notificações. Recurso é sempre bom ter. Por mais que notificações a gente tem que ser zeloso. Poxa vida, notificação do Twitter. Às vezes tem uma notificação pelo Twitter que você quer receber. Você tem um canal de comunicação via Twitter e você quer receber e eventualmente quer desligar num determinado horário. Por mais que você consiga fazer no caso do iPhone de todas elas, mas recurso, funcionalidade tem que ter sempre. De universo Android, eu falo, né? A China é um planeta Terra à parte. A Huawei vendeu na China mais do que a Apple vendeu no mundo inteiro. Não que o mercado da Apple no mundo seja avassalador, mas o iPhone é o produto referência. Nos Estados Unidos, um mercado gigantesco. Huawei, num único país, vendendo mais do que a Apple em todos os países. É o shift, e aí entra a Xiaomi e tudo. É o shift que a gente tá fazendo pra China, talvez até sem perceber. China até tem um histórico de não respeitar muito as patentes. Não sei se esse é o caso em específico da HTC no Reino Unido, que tá parando de vender seus smartphones por disputa de patente. Teve aquela treta do iPhone Qualcomm na Alemanha, baniu na Alemanha. A Apple também não é muito respeitosa de patente, sai fazendo e depois negocia, usa o seu próprio peso nas negociações. Não tem santo nessa história, mas a mentalidade chinesa é diferente. A mentalidade chinesa é, por que eu não posso copiar? Que nem, por exemplo, né, na Idade Média, a gente vê aqueles absurdos de tortura. Só que na Idade Média ocidental, as pessoas não tinham direito à vida. Esse conceito só foi surgir depois, então é melhor morrer de alma limpa indo pro céu. As pessoas queriam ir pro céu, então eu vou te torturar até você morrer, e aí você
você morreu, não confessou os supostos crimes, então você não é culpado, vai pro céu de boas, vai passar a eternidade. Era a mentalidade vigente. Obviamente uma aberração, como hoje também. A gente comete uma série de aberrações que a gente não se toca porque faz parte do nosso dia a dia, mas que daqui 100, 200 anos a gente vai olhar para caramba, a galera lá dos anos 2000 fazia isso, não dá pra acreditar. E a China não tem essa cultura de assinar a obra. Você pega um vaso, não é o do fulano de tal, é um vaso da dinastia Ming, é de uma era, é uma coisa mais coletiva. Hoje é um mercado gigante a China, a galera briga pra colocar o pezinho lá, é difícil. Uber tentou, não conseguiu, fechou ali a parceria com a Didi, Apple injetou grana na Didi, o Elon Musk tá querendo colocar o pezinho lá com os carros autônomos, tá querendo também aquela questão, chamar de metrô pra carro, né, o The Boring Company, que isso talvez seja mais difícil de pegar, porque a China, parte de obra, os caras dominam tudo e, bem, em tese é só cavar buraco. Aproveitando, falando de mobilidade, carro autônomo em Nova York tá começando ainda, vão ser só 6 carrinhos, num trecho bem específico, não vão pras ruas mais movimentadas, em larga escala, é bem específico, de um estaleiro da Marinha até a balsa, mas já começou. O que mais de universo Android? Hoje, quarta-feira, é o anúncio do Note 10, Note 10 Plus, amanhã eu conto pra você, Huawei Mate 30 Pro, pelo suposto case, confirmando a tela arredondada, tela curva, traseira com um disco, uma área redonda, cheia de câmeras, cheia também não, né, porque agora virou padrão 3 câmeras mais o flash, o Google Assistente, que já lia os SMS, as mensagens, agora vai ler também as mensagens de outros mensageiros, aí entra Telegram, WhatsApp, o Slack, Discord, o que sim é muito bem-vindo, né, mas alô privacidade. O que mais? De Apple Watch sendo vendido 3 vezes mais do que o segundo colocado, que no caso é a Samsung, corresponde a 44% do mercado, foram coisa de 6 milhões de Apple Watches vendidos, queda de 30%, considerando que ano passado foram 9 milhões de unidades. Samsung tá ali com uns 2 milhões de unidades e a Fitbit com 1 milhão e pouquinho. Naquele aplicativo que dizia, eu vou medir aqui a sua pulsação, coloca o dedo no botão Home, e aí com isso ele iniciava uma assinatura e com o dedo no Home você autorizava a assinatura, voltou pra loja, mudaram o nome, mas a mesma estratégia. Tendo Face ID ficou um pouco mais complicado, né, porque para confirmar uma compra você tem que apertar 2 vezes o botão lateral. De Microsoft, descobriram que a recuperação via web já existia desde 2016, só estava escondido. A Anatel abriu segunda-feira a consulta pública para o Plano Nacional de Internet das Coisas. E para finalizar, registrar que Chaves, todas as temporadas, todos os 221 episódios das 7 temporadas estão disponíveis na Amazon Prime Video. Isso de conteúdo é complicado. Netflix sofreu com isso quando iniciou essa campanha mais global, e aí você tem que ver a liberação desses conteúdos regionais, o que já tem acordo, o que pode, o que não pode. Disney Plus deve passar pelo mesmo problema, vai ser bacana nos Estados Unidos, mas nos outros países deve ter algumas restrições, deve levar aí uns 2, 3 anos ainda para resolver essas restrições, terminar os acordos, como tá terminando com o acordo Marvel com a Netflix. Sonho bom de ter um único serviço de streaming acessando tudo. E por último, registrar a nova modinha lá nos Estados Unidos, que é o número vizinho, que é você mandar uma mensagem pro número próximo. Seu celular termina com 90, você manda uma mensagem pro 91 ou pro 89, naquelas modinhas que surgem, mas também com a mesma rapidez que surgem, acabam. E assim, programesefuturo.com.br/coca. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.